Graça e paz, amados e queridos alunos, carisma. Vamos para a gravação da nossa segunda aula, o Cânon do Novo Testamento. Iremos falar também sobre os livros apócrifos, ok? Então, vamos compartilhar os arquivos aqui. Vamos lá, aí na apostila de vocês, que na verdade é Novo Testamento, tá? Na apostila houve um erro de digitação, que é a formação do cânon do Novo Testamento. Ok? Então, vejam bem, está escrito aí que muitos livros, né, antes de serem reconhecidos como canônicos, houve debate, houve discussão se esses livros realmente deveriam ser inseridos, né, no cânon. Entre eles está dizendo aí as epístolas de Pedro, de João, Judas, bem como o Apocalipse, ok? Então a gente viu que não foi fácil, né, aprovar uma lista de 27 livros considerados canônicos. Em 367 depois de Cristo, Atanásio, o grande bispo de Alexandria aí, ele publicou essa lista com os 27 livros canônicos. O mesmo que hoje a gente tem aí, foi discutido também no concílio de Hipona, na atual Argélia, no norte da África, né? Cidade de Hipona, de onde também nasceu Agostinho, né? Grande doutor aí da igreja. E mais à frente, em 397, 4 anos depois, vai bater o martelo nesses 27. Mas como vamos passar na apostila e as epístolas de Paulo, são 13, de Romanos a Filemon, período de escrita dessas epístolas 52 a 67 depois de Cristo. Então, pela ordem cronológica, aí alguns escritores ou alguns teólogos consideram que 1 Tessalonicenses seria o primeiro escrito de apóstolo Paulo em 52 depois de Cristo. A segunda seria Timóteo, 67. Há divergências entre os teólogos sobre a data de composição das epístolas. Qual seria a primeira? Mas todos são unânimes que Apocalipse foi a última, né? A última carta do Novo Testamento a ser escrita. Muito bem, Atos Apóstolos, em 63, já no fim da prisão de Paulo lá em Roma, vai relatar Paulo sendo levado para Roma. Os evangelhos, as pessoas perguntam por que 60 depois de Cristo a 65 dá uma lacuna de aproximadamente 30 anos, né? Então, 30 anos desde a morte de Jesus que eles ouviram aqueles ensinamentos, e como que nesse período de 30 anos essas palavras não foram esquecidas, como que eles lembraram de tudo aquilo que o Senhor falou, lembraram dos milagres. Então, não tem essa preocupação, porque o próprio Jesus, em João 14, 26, ele disse que o Espírito Santo os lembrariam de tudo. Então, o Senhor já havia deixado essa segurança para nós, que o Espírito Santo, ele faria lembrar de todas as coisas disso, mas o Espírito Santo, ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. João 14, 26, ok? Então, os 3 primeiros evangelhos são chamados sinóticos, porque são semelhantes nos seus escritos, nas suas parábolas, muitos relatos parecidos, por isso que eles são chamados sinóticos. Diferente do evangelho de João, que é diferente, não tem nenhuma parábola o evangelho de João,
e é o Evangelho escrito de uma outra, um outro estilo, além, diferente dos demais. As epístolas de Hebreus a Judas, entre 68 e até 90 depois de Cristo. A autoria de Hebreus ainda é discutida, mas muitos acreditam a sua autoria ao apóstolo Paulo. Mas Agostinho diz que só Deus pode afirmar quem é. E o último livro, aqui, Apocalipse, é o último livro da Bíblia a ser escrito, em 96 depois de Cristo, durante o reinado de Domiciano, imperador, e exilou João na ilha de Patmos. Esse imperador foi o que levou João para a ilha de Patmos, e lá João teria escrito o Apocalipse no tempo de exílio, lá na ilha de Patmos. O Apocalipse, então, seria o último livro, aproximadamente de 96 a 100 depois de Cristo. A gente considerando isso aí, os livros do Novo Testamento foram compostos num período aproximado de 70 anos, né? 30 da vida de Jesus até a volta do ano 100, daria uma lacuna de 70 anos a composição dos 27 livros. Então, século I, 96, o último livro da Bíblia a ser escrito. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nós considerarmos 1445 para 96, nós teríamos quase 1.600 anos. Então, qual seria o período total que todos os livros da Bíblia foram escritos? 1.600 anos aproximadamente, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. Um decurso de 1.600 anos entre o primeiro e o último. Quantos anos levou a composição dos livros do Antigo Testamento? 1.000 anos. Quantos anos levou a composição dos livros do Novo? Aproximadamente, alguns falam 100, mas, na verdade, contando-se desde o nascimento do Senhor, daria 100 anos, né? Contando que a história em si, mas de escrito, esses livros vão abranger um período aí de 100 anos. Mas, contando que o primeiro seria escrito por volta do ano 60, né, até quase o ano 100, e da morte de Jesus do ano 30 aproximadamente, é um período aí de 70 anos desde a morte de Jesus e uns 40 anos para serem compostos, colocados em forma escrita. Então, isso foi a necessidade que nós tivemos. O Evangelho era pregado de forma oral, que eles ouviram, eles transmitiam, mas a mensagem corria o risco de ser deturpada, né? Então, por isso a necessidade. Os livros do Novo Testamento estão divididos aí dessa forma no cânon, a ordem é essa, dos evangelhos, o livro de história, que é Atos dos Apóstolos, faz a conexão, né, entre a biografia, a vida de Jesus nos evangelhos, com a mediação da doutrina e o crescimento da igreja, e o ensino, né, através das epístolas aqui de Paulo. E, por último, nós temos o livro de profecia, chamado Apocalipse. No grego, significa revelação. Ok? A data do reconhecimento do cânon do Novo Testamento, a gente vai ver no slides daqui a pouco, é no ano, isso é importante, você anote isso aí, ocorreu no Concílio de Cartago, em 397. Observe que o livro de Apocalipse foi escrito por volta do ano 96. E o reconhecimento, o selo de canonicidade desse livro, do último livro, ocorreu em 397. Então, depois que o último livro do Novo Testamento foi escrito, decorreram aí um período de 300 anos para que fosse reconhecido aquela literatura que estava passando de mão em mão e a igreja praticando no seu dia a dia, até o reconhecimento final, né, definitivo aí. Correto? Então, daria aí cerca de 400 anos desde o nascimento de Jesus até o fechamento.
ok? Então, nós precisamos disso. Vários homens da antiguidade, a história nos diz que eles falaram sobre os livros do Novo Testamento, homens importantes como Clemente de Roma. Ele escreveu uma carta aos Coríntios também, no ano 95, ele cita vários livros do Novo Testamento. Policarpo, que era bispo de Esmirna, ele também, na sua carta aos Filipenses, diga-se de passagem, quem lê essa carta de Policarpo aqui aos Filipenses, no ano 110, se você lê essa carta, você vai achar que é o apóstolo Paulo. Sem dúvida alguma, se você ler, perguntar quem escreveu isso. É muito parecido com as cartas de Paulo. A gente, lendo, se colocasse na Bíblia, todos nós não teríamos dúvida que eram realmente um texto bíblico. Realmente tem tudo a ver, tá certo? E ele cita Paulo, Policarpo cita Paulo. Inácio foi martirizado em Roma, lançado aos leões, por volta de 110. Ele também cita muitos livros do Novo Testamento. Justino Marte, também nascido no ano da morte de João. Em 140, ele cita vários livros do Novo Testamento. Irineu, outro grande pai da igreja aí, cita também os livros, chamado de escritor. E, por fim, Orígenes, um grande erudito, homem com vasto conhecimento das escrituras. Em seu tempo, ele diz que os 27 livros já estavam completos, os aceitou. Mas tinha alguma dúvida lá sobre Hebreus, Tiago, Pedro e João. Tinha dúvida sobre a segunda de Pedro e a segunda e terceira de João, por causa do estilo, né? Literário, que às vezes difere um pouco. Nesse gráfico, para você ter uma ideia, nós falamos aqui de cânones, né? Então, aqui nesse gráfico, nós temos os 20, aqui na coluna da direita, nós temos 27 livros do Novo Testamento. Um xizinho significa que ele foi citado, né? Foi feita uma alusão a esse livro, quem fez. A bolinha significa que esse dado foi reconhecido como autêntico, ou seja, reconheceu a autenticidade. E uma interrogação é que havia-se dúvida, né, sobre aquele livro. Então, por exemplo, Clemente de Roma, né, um tal de Barnabé, ou seja, um desconhecido. E pseudo Barnabé porque talvez não seja o Barnabé lá de Atos dos Apóstolos, né? É um pseudo Barnabé, você sabe a origem dele, e ele fez citação dos 3 evangelhos, 2 Timóteo, Tito. Clemente de Roma, um homem importante, fez algumas citações. Inácio citou que Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses e 1 Timóteo. Policarpo, bispo de Hermina, esse aqui, citou quase todos os livros. Uma frente que Papias, o bispo de Herápolis, cerca de 130 depois de Cristo, ele deu como autêntico, né? Aliás, ele citou o Evangelho de João e o Apocalipse. O Irineu, ele fez citação de quase todos os livros e confirmou outros. Mais à frente aqui nós temos Atanásio, aqui confirmou todos os 27, ou seja, deu como autêntico. Cirilo de Jerusalém, praticamente todos. Eusébio, ele citou quase todos, teve uma dúvida aqui em Tiago, em 2 Pedro, 3 João, 2 João e 3 João e Judas. Muito bem. Jerônimo, o que traduziu a Bíblia para o latim, a Vulgata de Jerônimo, né? E traduziu, ele considerou todos como autênticos. Agostinho, bispo de Hipona, da mesma forma. E os cânones, que nós temos aqui, são indivíduos, aqui são cânones, ou seja, quem escreveu deixou uma lista de livros do Novo Testamento. Então, nós já falamos aqui do Marcião, o herege, só considerava o Evangelho de Lucas
e 10 epístolas de Paulo. O cânone muratório que eu mencionei na aula anterior, ele mencionava todos os evangelhos e muitas das cartas aqui, com exceção de Hebreus, 1 Pedro, 2 Pedro e 1 João e 2 João. Barocócio já é outro cânone encontrado, menos Apocalipse. O cânone apostólico, também menos Apocalipse. Centenhão deixou em dúvida aqui Hebreus, não confirmou. E Atanásio, é um que fez uma lista dos 27, confirmou os 27 aqui, o cânone de Atanásio. Então, ele fez um cânone e deixou isso escrito. Ok? Aqui as traduções de manuscritos de Bíblia, né? Então, o Diatessaron, que é Tassiano, ele transcreveu os 4 evangelhos. A antiga versão latina, ela tinha todos os livros do Novo Testamento, menos Hebreus, até 2 Pedro. A antiga versão siríaca, cerca de 400 depois de Cristo, também deixou de fora aqui 2 Pedro e 2 João até Apocalipse. Essas traduções. Os concílios que nós tivemos, o de Nicéia interrogou Tiago, 2 Pedro, 2 João, 3 João e Judas. O concílio de Hipona, né? Não questionou nenhum, né? Esse concílio confirmou todos. Catargo também confirmou todos. Primeiro concílio. Aliás, o terceiro concílio de Cartago, 397, confirmou todos. Depois, o quarto concílio, em 419, também confirmou todos os livros do Novo Testamento. Então, aqui nós temos uma lista de indivíduos, cânones, traduções e concílios que mencionaram os livros do Novo Testamento. Ok? Então, vamos lá para os slides. Muito bem. Então, está aí o cânon do Novo Testamento. Em 367, Atanásio, né, esse grande patriarca de Alexandria, lá no Egito, publicou uma lista dos 27 livros como conhecemos hoje. Isso em 367. Lembrando que anteriormente havia dúvidas, alguns questionavam alguns livros. Apocalipse não é um livro inspirado, não tem autenticidade, ou Judas, e etc. Dessa lista dos 27, é o que nós conhecemos hoje, que foi aceito mais adiante no Concílio de Hipona, em 393. Isso aqui é importante para você, nós já mencionamos anteriormente. Quando que foi reconhecido, então, o cânon do Novo Testamento? Quando que bateu o martelo e falou, são esses 27? Então, está aí, no Concílio de Cartago, em 397, Anno Domini, depois de Cristo, o ano do Senhor. Conhecido e fixado aqui, então, deixou para trás todas as dúvidas. Então, a partir daí, nós temos os livros já formatados, mais o cânon do Antigo Testamento, que são os 24 livros, o cânon judaico, que corresponde aos 39 na Bíblia protestante. Juntou-se, aí sim temos o cânon antigo. Veja bem, livros do Novo Testamento que não chegaram até nós. Livros que estão desaparecidos e não estão. Nós temos aí 2 cartas e algumas palavras que nós não encontramos na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Então está escrito assim. Paulo escreve nos Coríntios. Eu vou ler para você. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Não, está errado isso aqui, 5, 9. Cadê? Isso mesmo, está certo. Paulo está dizendo, já em carta vos escrevi que não vos associeis
ou associeis, né, com os impuros. Associasseis. Deixa eu corrigir aqui a palavra. Realmente aqui. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. O que significa? Esta, a Bíblia que nós temos, é a primeira carta, 1 Coríntios 5:9, isso aqui. Se essa é a primeira carta aos Coríntios, e Paulo está dizendo, já em carta vos escrevi. Ele está dizendo, já escrevi para vocês, dizendo para vocês não se associarem com os impuros. Então, se a primeira, Paulo está dizendo que já escreveu uma carta, então essa, na verdade, era para ser a segunda, correto? Então, a primeira carta aos Coríntios hoje era para ser a segunda carta aos Coríntios. Porque a primeira nós não encontramos e não chegou até nós hoje. Pastor, pode aparecer a primeira carta, essa carta? Acredito que não, porque Deus não permitiu que o cano fosse fechado e elas ficassem de fora. Isso faria até uma confusão para nós hoje. Então, eu acredito que não era interesse nosso, não ia acrescentar nada na vida da igreja, a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Segunda carta que não chegou até nós, está desaparecida. Carta de Paulo à igreja de Laodiceia. Colossenses, capítulo 4, versículo 16. Está escrito assim: E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai que seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Bom, o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo para os colossenses, dizendo, a carta que eu escrevi para vocês, que ela seja lida na igreja de Laodiceia. E a carta que eu escrevi para Laodiceia seja lida para vocês também. Vocês trocam informações daquilo que eu recomendei. Porém, a carta aos Colossenses chegou até nós, está no cânon, mas a carta que Paulo escreveu a Laodiceia nunca apareceu. Nós não sabemos o conteúdo e o destino, e creio também que ela não aparecerá, porque o cânon já está fechado. Eu acredito que não foi da perfeita vontade do Senhor que esse escrito chegasse até nós. Então, temos aí carta, 1 Coríntios, carta de Laodiceia, de Paulo à igreja de Laodiceia. Por último, Paulo faz uma citação, dizendo que acerca dessas coisas, o próprio Senhor Jesus nos escreveu, dizendo que mais bem-aventurança é dar do que receber. Então, quando Paulo fala que o próprio Jesus disse isso, nós não encontramos essas palavras de Jesus em nenhum texto bíblico dos evangelhos. Então, provavelmente isso foi dito pessoalmente a Paulo, é verdade? Ele ouviu isso do próprio Jesus. Uma das revelações que ele teve, mas isso não está escrito nos evangelhos, não está escrito em nenhuma outra parte da Bíblia. Ok? Então, essas palavras nós não achamos escritas em outro texto bíblico. Então, quais livros do Novo Testamento não chegaram a nós? Estão desaparecidos? Você pode responder. Primeira carta de Paulo aos Coríntios e a carta de Paulo à igreja de Laodiceia. Somente isso. Bom, agora podemos falar sobre os livros apócrifos. Então, o que são os livros canônicos? São os livros que passaram por algumas regras, por alguns exames e pelo crivo e foram considerados inspirados. Nós vimos algumas regras lá que foram utilizadas. Aquelas regras são as medidas que foram utilizadas para aferir aquele livro. Autenticidade ou não. E esses livros que não passaram no teste? Nós os chamamos de apócrifos.
A palavra apócrifo significa escondido, oculto. Então, o significado original da palavra apócrifo é isso, escondido, oculto. Isso tem uma referência nos livros de magia, os livros de ocultismo, entenderam? Mas que tinha algum mistério, algum ensinamento que ela não saber. Na verdade, está se referindo a isso. Então, o apócrifo seria um livro que tem alguma coisa secreta nele. Então, seria uma seita que tem alguma coisa nesse sentido. No entanto, no sentido religioso e teológico, o apócrifo tomou o sentido de uma coisa que não é original, uma coisa que não é genuína e algo que é espúrio, ou seja, contaminado. Então, essa aplicação ela veio ser feita. Então, quando falamos de apócrifo, estamos falando de algo nesse sentido. Ok? Então, vamos lá. Os livros apócrifos jamais foram reconhecidos pelos judeus, jamais foram citados por Jesus e nem foram reconhecidos pela igreja primitiva. Então, esses livros que nós vamos citar mais adiante, eles não foram citados pelos judeus, os judeus não anexaram no seu cânon, então são 24 livros, eles estão fora. Jesus também não citou nenhum deles, eles não são citados. O próprio Jesus não tomou nenhum deles como base para ensino nenhum. E nem a igreja primitiva também não usava esses livros como doutrinário, como regra no seu uso diário. A Igreja Católica chama os livros apócrifos de deuterocanônicos. Anote isso aí. O nome alternativo que está dizendo aí foi os católicos denominaram esses livros apócrifos de deuterocanônicos. O que é deutero? Nós já falamos de Deuteronômio, que significa segunda lei. Deuterocanônicos. Então, os católicos consideram que a primeira canonização estão os 66 livros que nós possuímos na Bíblia protestante. Então, essa primeira são chamados livros protocanônicos. Então, o que são livros protocanônicos? Aqueles que foram canonizados primeiro. A Igreja Católica acredita que teve uma segunda leva, né? Uma segunda onda de canonização, e os apócrifos seriam os deuterocanônicos, ou seja, os livros canonizados em segunda instância, num segundo momento. Ok? Então, protocanônicos, os livros 66 considerados inspirados. Para a Igreja Católica, então, veja bem, não é para os protestantes, nem para os judeus. Para os católicos, os apócrifos são chamados de deuterocanônicos, não de apócrifos. Então, esse grupo de escritos, na sua maioria, quando que eles foram escritos? No período intertestamentário, ou seja, o período entre 400 até 100 anos depois de Cristo. Então, tem uma 200 antes de Cristo. Isso é variável. Certo que foram escritos antes de Jesus, antes de Malaquias, depois de Malaquias, que é o último livro, e antes aí de Apocalipse, que seria o último livro. Então, está nesse intervalo. E por que eles ganharam uma notoriedade? Porque eles foram inseridos na Septuaginta. A Septuaginta é a primeira tradução da Bíblia para uma língua estrangeira. Então, a primeira vez que a Bíblia saiu do idioma, da língua hebraica para um outro idioma, nós chamamos essa tradução chamada de Septuaginta, a versão dos 70, né? A Septuaginta significa 70. Então, quando foi feita essa tradução, isso é objeto de um outro tema que nós falaremos mais adiante. A Septuaginta é a primeira tradução da Bíblia para outra língua. Então, os tradutores, a pedido do rei Ptolomeu Filadelfo, o rei do Egito, eles então traduziram os 39 livros do Antigo Testamento, e como esses livros já eram conhecidos na época, eles foram inseridos num compêndio somente com as outras demais escrituras. E Jerônimo, quando fez a tradução para a Vulgata Latina, ele, a pedido dos católicos, né, e tudo, do Papa e dos clérigos da época, esses livros foram colocados ali à parte na Bíblia também,
como um compêndio, mas, na verdade, Jerônimo não fossem usados como livros doutrinários, como regra de fé. Ele fez essa observação, embora ele tenha traduzido e inserido, ele deixou essa observação que esses livros eram considerados à parte devido à situação e eles eram livros duvidosos, ok? Os apócrifos aparecem pela primeira vez na Septuaginta, que é a primeira tradução da Bíblia, por volta de 250 a 200 anos antes de Cristo. Depois Jerônimo vai traduzir a Vulgata em 405 depois de Cristo. Ele vai copiar isso da Septuaginta, ele simplesmente vai transcrever, né? Mas ele vai dizer para não usar como base doutrinária. Quantos são os livros apócrifos? Total, os livros apócrifos do Antigo Testamento são 14 apócrifos do Antigo Testamento. 14 livros, sendo 10 livros e 4 acréscimo a livros já canonizados. Como que isso acontece? Como que aconteceu? A Igreja Católica, antes do Concílio de Trento, ela aceitava todos, mas depois do Concílio de Trento, em 1546, ela aceitou e aprovou de vez os livros católicos. Isso porque foi uma forma de combater, foi a contra-reforma. Nós estamos falando aqui nesse ano já a reforma protestante em pleno crescimento, e para embasar algumas doutrinas, a Igreja Católica anexou definitivamente, né, como canônicos. Então, ela é como se tivesse canonizado naquela época. Ela usava, mas sem muito critério, sem muita base. Mas, a partir daí, como os protestantes falaram contra o purgatório, indulgências, e esses livros eles têm alguma base para poder sustentar essa doutrina. Por isso que a Igreja Católica aceitou a partir do Concílio de Trento. A Igreja Ortodoxa mantém os 14 até hoje, mas a Igreja Católica mantém 11. Os livros apócrifos da Igreja Católica, ou seja, da Bíblia Católica, está aí, né? Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, lembrando, não é Eclesiastes, tá? Chamado também de sabedoria, tá? Eclesiástico, também chamado sabedoria, diferente. Tem Sabedoria de Salomão e Eclesiástico. Não é Eclesiastes, o livro canônico. Baruque, que seria o secretário do profeta Jeremias. Macabeus, que é uma família dos Asmoneus, uma família de tradição de linhagem real e sacerdotal, que governou a Judéia no período interbíblico aí, volta do século I e II antes de Cristo. Então, é uma família também de sacerdotes. E primeiro Macabeus e segundo Macabeus. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, temos 7 livros aqui. Ok? Então, vamos lá agora para os acréscimos. Porções que foram anexadas a livros já canonizados. Esses acréscimos à Bíblia Católica, ela o fez ao livro de Esther. Então, o nosso livro canônico de Esther ele vai do capítulo 1 até o capítulo 10 e acaba no versículo 4. Então, o nosso livro canônico, o livro de Esther, encerra-se no capítulo 10, versículo 4. Porém, esse acréscimo na Bíblia Católica vai ser acrescido o versículo do capítulo 10, versículo 5 até o capítulo 16 e 24. Então, vai ser anexado, vai ser acrescentado esse texto aí ao livro de Esther que nós já conhecemos. O Cântico dos Três Filhos está fazendo uma mensagem acrescido lá no capítulo 3. Então, Daniel, capítulo 3 de Daniel canônico nosso, ele vai até o versículo 23. O capítulo 3 vai até o versículo 23.
Do versículo 24 ao versículo 90 é um acréscimo. Esses 3 santos aqui são Sadraque, Mesaque e Abednego. Está falando exatamente da situação que eles passaram na fornalha, etc. Um cântico, uma exaltação, um agradecimento pelo livramento dos 3 filhos aí lá na cova dos leões, ok? A história de Susana, anexada no capítulo 13. Então, o nosso Daniel canônico vai até o capítulo 12. Então, na Bíblia Católica, o livro de Daniel ele tem um capítulo 13, que vai contar a história de Susana, e o capítulo 14 também é outro acréscimo. Vai contar a história de Bel, que é uma divindade da Babilônia, e o dragão. Então, o capítulo 14 vai contar essa história. Então, esses acréscimos são 1, 2, 3, 4 acréscimos. Então, nós temos 7 livros, correto? 7 livros e 4 acréscimos na Bíblia Católica. Ok? Então, repetindo, quais são os livros apócrifos na Bíblia Católica? Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico ou Sabedoria, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus. Os acréscimos, capítulo 10, versículo 4 em diante, o Cântico dos 3 Filhos, a história de Susana e Bel e o dragão. Eles são rejeitados a partir do Concílio de Trento, em 1546, são. Então, nós falamos que eram 10 livros e 4 acréscimos. Quais que a Igreja Católica não aceitou? Tem apóstolos que nem a Igreja Católica os aceitou. Quais são eles? Terceiro livro de Esdras, quarto livro de Esdras e a oração de Manassés, o rei ímpio lá que matou muita gente. Manassés ele arrependeu, depois Deus abençoou ele, foi o rei mais malvado de Israel. Mas a Bíblia fala que Manassés ele teve um arrependimento e fez uma oração e Deus ouviu a oração de Manassés. Então é uma coisa bacana, né? Mas o livro canônico já tem essa oração lá, mas isso fez um livro à parte disso aí. 2 minutos aí. Então, a Igreja Romana aprovou os 18 apóstolos em 546, com meio de combater a reforma protestante, então recente. Então, nessa época, olha só, purgatório, oração pelos mortos, salvação mediante obras. E esses livros apócrifos se viram como base para a Igreja Católica. Por quê? Eles mencionam esses ensinamentos. Correto? Eu acredito que mais à frente aqui a gente vai. Mas qual que é o teste de canonicidade dos apócrifos? Eles não demonstram as características dos demais livros canônicos. Os judeus rejeitaram. Os concílios não aprovaram esses livros. E grande parte dos pais da igreja, os primitivos, também não aprovaram. E Jerônimo, o próprio que colocou esses apócrifos na Vulgata Latina, ele mesmo colocou observação que não poderiam ser usados como base doutrinária. Então, por exemplo, o ensino de esmola purificando pecado, pecados perdoados, purgatório. Então, mais adiante nós vamos ter aqui, falando, aqui nós temos essa parte desse texto, Tobias capítulo 6, e um anjo vai dizer para Tobias que se ele pegar um pedaço do coração do peixe e queimar nas brasas, a fumaça desse coração do peixe expulsa mau espírito. Então, uma coisa mágica, né? Você vai expulsar demônio queimando um coração, um fígado de peixe. Esmola, está dizendo aqui que o coração, etc., tal, é preferível os tesouros. Ou seja, que as esmolas, aqui porque a esmola livra da morte. Isso é purgatório, tá certo? Da morte.
ela paga os pecados, a misericórdia e a vida eterna. Então, oração pelos mortos, no final vai dizer que, falando sobre os que morreram na guerra, porque se ele não julgasse os mortos, está falando de Deus, porque se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido em vão e supérfluo rezar por eles, ou seja, os mortos. Então, você fazer oração, rezar para mortos, se realmente não houver, que tem validade você orar pelos mortos. Purgatório é no dia da sua visita, eles se reanimarão e correrão como centelhas de palha. O homem que foi condenado, etc., embora tendo sido sofrido, mas Deus os acha dignos de si, porque Deus vai prová-los, né? Ou seja, vai passar no purgatório, vai depurar os seus pecados e vai receber isso como um holocausto. E no dia da sua visitação, Deus vai ressuscitar essa pessoa que está no purgatório. Bom, então foi nesse ambiente que os livros foram aprovados, tá certo? Teve discussão. Na história eclesiástica, nós vemos até o relato dos concílios, né? Por exemplo, desse concílio que aprovou, 40 bispos dos 49 tiveram luta corporal, ou seja, eles se degladiaram, um concordando, outro discordando, não, e etc. Então, houve até um ambiente aí, tiveram luta corporal, se discordando da aprovação ou não. Por fim, eles foram aprovados, a Igreja Católica inseriu esses livros aí. E a primeira Bíblia Católica com os apócrifos, incluso, se deu em 1592, com autorização do Papa Clemente VIII. Os reformadores protestantes, no princípio, eles até continuaram publicando a Bíblia com alguns apócrifos, colocando ali no meio só para conhecimento do povo, mas só para fonte de informativa, de valor literário histórico, não como valor doutrinário. Okay? Isso até 1629, e a partir dessa data, todos os evangélicos protestantes omitiram das suas Bíblias os apócrifos para evitar confusão. Então, todos puderam discernir o que é um livro canônico, o que é um livro apócrifo. Ok? Então, Flávio José, grande historiador, ele diz: desde Artaxerxes até os nossos dias foi escrita uma história completa, mas não foi julgada digna de crédito igual dos registros mais antigos devido à falta de sucessão exata dos profetas. Então, ele está dizendo que desde Neemias, né, vamos dizer, o período interbíblico, foi escrita a história está aí, mas não foi julgada digna de crédito por causa da falta de sucessão exata dos profetas, ou seja, a validação dos profetas nesse período, isso contribuiu para que não houvesse a autenticidade nesses livros que foram escritos nesse período. Então, na próxima aula, nós vamos falar dos livros pseudoepígrafes. Então, são 3 classes de livros. Os livros canônicos, certo? Os livros canônicos, primeira classe, livros canônicos. Quantos são? 66. Os livros apócrifos do Antigo Testamento, nós vamos falar, não vai dar tempo, mas nós vamos falar dos livros apócrifos do Novo ainda. Nós falamos dos livros apócrifos do Antigo, são 14, 10 livros e mais 4 acréscimos. E a terceira classe de livros são chamados de livros pseudoepígrafes, ok? Esse já é o tema da nossa próxima aula. Nós vamos, assim, continuar na aula número 3, ok? Então, nós paramos por aqui. Meu abraço e Deus abençoe todos vocês. Amém? Vamos desligar aqui. Vamos fechar. Aqui. Ok. Agora sim, podemos finalizar aqui. Grande abraço a todos. Fique com Deus.